Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Partido Social Democrata concorda plenamente de que um instrumento com a importância e a relevância do Plano de Recuperação e Resiliência deve, com efeito, ser acompanhado, deve ser medido e, acima de tudo, deve ser monitorizado durante todo o período da sua implementação e execução e, posteriormente, inclusive, para sabermos e aferirmos da eficácia do mesmo, da aplicação, da implementação do mesmo plano. Concordamos também que esse acompanhamento, medição e monitorização deve ser feito por um organismo, por uma instituição, por um órgão que seja o mais abrangente possível, que envolva todas as partes e todos os setores relevantes da sociedade civil. E também concordamos que essa monitorização, essa medição e esse acompanhamento seja feito por uma entidade o mais independente possível e o menos associada àquele que vai implementar e executar esse mesmo plano. E que por isso mesmo, essa distância que deve existir pode ser também assegurada sob os auspícios desta Assembleia, até para assegurar uma participação o mais variada possível. E, portanto, analisemos então aquilo que propõe o Partido Socialista em relação a esta Comissão de Acompanhamento. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não deixa de ser uma originalidade do Partido Socialista. A nível nacional, o PRR é apresentado, definido pelo Governo da República, e dessa apresentação, definição desse mesmo plano, há a definição de um programa ou de um manual de governance desse mesmo plano, que inclui um órgão de coordenação política, um órgão de coordenação técnica, um órgão de controle e auditoria e um órgão de acompanhamento. Ou seja, o modelo de governance é apresentado pelo Governo, sujeito à análise dos diferentes partidos e depois, eventualmente, melhorado. Tanto assim é que, numa primeira versão da Comissão de Acompanhamento proposta pelo Governo da República, por exemplo, as regiões autónomas não tinham assento. E foi depois dessa primeira apresentação que as regiões autónomas, reclamando, e não só as regiões autónomas, porque outras associações e outras confederações assim também o fizeram, foi depois dessa, entre aspas, reclamação, que as mesmas passaram a fazer parte da Comissão de Acompanhamento. Ou seja, com isto quer dizer que a iniciativa da apresentação de uma Comissão de Acompanhamento faz parte do próprio Plano de Recuperação e Resiliência. No entanto, aqui, o Partido Socialista, que está no seu direito, como é óbvio, teve este toque original de ser o partido a propor a existência de uma Comissão de Acompanhamento. Mas a pressa, a ânsia de querer apresentar propostas de toda a forma, de se querer antecipar ao próprio Governo Regional no sentido de saber qual era o modelo de governance proposto, faz com que o Partido Socialista apresente novamente, e é exemplo de outras que já apresentou aqui, uma proposta cambada. Uma proposta tímida e uma proposta muito pouco ambiciosa. E há coisas que eu, de facto, tenho dificuldade em perceber. Ainda hoje de manhã, eu ouvi atentamente o líder do Partido Socialista fazer uma intervenção sobre a atual situação e em que propunha de facto um envolvimento de toda a sociedade, um envolvimento de todos os setores da sociedade nesta recuperação que todos desejamos. E o que é que acontece? Das duas uma. Ou o líder do Partido Socialista
não participou na realização desta proposta e não tendo participado também não a leu, porque aquilo que o líder do Partido Socialista diz, senhoras e senhores deputados, a proposta do Partido Socialista é tudo menos abrangente. E eu vou dizer porque é que não é abrangente. O Partido Socialista, ainda hoje de manhã, falou, por exemplo, na participação dos setores fundamentais da atividade económica da Madeira. Pois bem, na proposta que apresenta, a única associação empresarial que coloca nesta comissão é a ACIF. Esquece, por exemplo, da associação que representa o segundo maior setor da economia madeirense, que é o setor da construção civil. Ou seja, não colocou a SICOM. Porquê que não colocou a SICOM? O senhor deputado Paulo Cafofo fez hoje uma referência, aliás, várias referências, por exemplo, à importância deste plano de recuperação para a nossa juventude. E esqueceu-se de incluir nesta comissão a Associação de Jovens Empresários. Falou na inovação, no empreendedorismo, falou nas startups, mas não incluiu os jovens empresários. Falou, inclusive, na importância da agricultura, do setor primário. E não incluiu nesta comissão a Associação de Agricultores, nem a Associação de Jovens Agricultores. Falou também na importância do setor social. E, pasme-se, afirmou que esta comissão incluía o setor social. Pois olhe, senhor deputado Paulo Cafofo, não há nenhuma referência aqui nesta comissão ao setor social. Não faz parte desta comissão. O setor social não está incluído nesta comissão. Portanto, mais um esquecimento. Mas podia falar de outros esquecimentos. Esqueceu-se, por exemplo, e ainda hoje também foi referido, o setor da cultura. O setor da cultura não faz parte desta comissão de acompanhamento. E esquece, por exemplo, de 3 áreas que eu julgo que são fundamentais. A ordem dos economistas, a ordem dos arquitetos, a ordem dos engenheiros. Eu penso que, de facto, eu acho piada aos comentários que vou ouvindo aqui. É porque a Comissão Nacional de Acompanhamento, proposta pelo Governo do Partido Socialista, inclui os agricultores, inclui o setor social, inclui as misericórdias, inclui, de facto, uma grande abrangência. Mas, conforme diz o líder parlamentar do Partido Socialista, é uma Assembleia. É uma Assembleia. Por um lado, querem envolver toda a sociedade. E, por outro, apresentam uma proposta que apenas inclui parte da sociedade. A parte, eventualmente, que lhes interessa. Porque a ACIF não representa o tecido empresarial da Madeira todo. A ACIF não representa, nem tem uma preocupação especial com os jovens empresários. A ACIF, por exemplo, não representa o setor primário. A ACIF, por exemplo, não representa o setor social. Nem representa os profissionais liberais, por exemplo. E, portanto, a proposta do Partido Socialista, como nós podemos ver, é, de facto, uma proposta cambada. É uma proposta que não responde às necessidades de uma verdadeira comissão de acompanhamento. E depois, eu vi agora o Sr. Deputado Miguel Brito falar que nesta comissão está representada a educação, está representada a inovação tecnológica, está representada a agricultura. Sr. Deputado, nada do que o Sr. Deputado disse está aqui representado nesta comissão. E depois, existem mais 2 pequenos pormenores muito interessantes. Propõe, por exemplo, que os representantes da Assembleia sejam 5. Sejam 5. 1 por cada partido. Mas esquecem-se que vamos ter eleições durante o período de vigência da proposta desta comissão. E aquilo que vai acontecer, ou que pode acontecer, é que esta Assembleia tenha uma composição completamente diferente. E, portanto, esta comissão, que é proposta pelo Partido Socialista, automaticamente deixa de ser representativa. E ainda
Outro aspecto muito interessante, quer equidistância de quem implementa, quer transparência, quer, de facto, que seja uma comissão independente e coloca sob a alçada do Governo Regional. Ou seja, coloca a comissão que deve acompanhar, monitorizar, deve medir, deve fiscalizar o Governo Regional sob a alçada do Governo Regional, em vez, por exemplo, de colocá-la sob a alçada, por exemplo, da Assembleia Legislativa da Madeira. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a proposta do Partido Socialista é, de facto, um grande fracasso. Apenas quiseram marcar a agenda, fizeram-no mal, fracassaram redondamente, clamorosamente, na proposta da Comissão de Acompanhamento do PRR. Mas um tiro de pólvora seca, mas uma proposta falhada, mas um murro na mesa que em nada resulta. Muito obrigado.